Ao longo da Ásia e da Europa, os americanos têm a reputação imerecida de serem os autores da civilização mais materialista que jamais existiu. A reputação é imerecida porque nunca houve uma cultura tão completamente materialista. Eu defino o materialista como uma pessoa que ama a matéria, que a reverência e que se deleita em utilizá-la da melhor maneira possível. E se você examinar o sistema educacional pelo qual a maioria de nossas crianças é obrigada a passar, você descobrirá que ele transmite quase nenhum conhecimento de qualquer tipo de competência material. Nossa educação é exclusivamente livresca e é concebida, em geral, para treinar pessoas para serem burocratas, banqueiros, escriturários, vendedores de seguros, professores e, esperamos, intelectuais. É uma coisa curiosa, mas em seus momentos de fraqueza ela admite que há muitas pessoas passando por esse esquema que realmente nunca se qualificarão para pós-graduação e talvez nem mesmo para a faculdade. E para essas pessoas, é preciso fornecer, de maneira um tanto relutante, alguns cursos que as treinem para outras coisas. É sempre uma piada entre os europeus que, nas faculdades americanas, você pode obter créditos para um bacharelado com cursos de cestaria. E isso não é realmente tão engraçado quanto parece, porque quando o ideal é que todos passem pela faculdade, se possível, você precisa se ajustar aos fatos. Você não pode ter uma nação, não pode ter uma sociedade, na qual todos estejam sempre ocupados em atividades intelectuais e computacionais. Algumas pessoas precisam existir que saibam lidar com o mundo material de maneira graciosa. E para essas pessoas, oferecemos apenas com pesar, como uma reflexão tardia, que indivíduos que de outra forma seriam desistentes do ensino médio recebam alguns cursos que os preparem para ofícios, carpintaria, metalurgia, talvez até mecânica de automóveis, fabricação de móveis, cozinha e assim por diante. Mas, como regra, porque esses tipos de educação no mundo acadêmico são fornecidos apenas com relutância, eles são fornecidos de maneira descuidada. Nós simplesmente não nos relacionamos com o mundo material. Estamos cada vez mais carentes de qualquer tipo de competência em lidar com matéria física, exceto em casos extremos, como pessoas que fabricam aeronaves a jato e certos tipos muito sofisticados de instrumentos científicos, onde é absolutamente necessário que exista um mais alto grau de domínio. Fora isso, devido à falta de competência material, nossa vida é extremamente sem graça. É simplesmente espantoso que a nação mais rica da Terra simplesmente não saiba como desfrutar de si mesma de uma maneira material e óbvia. Você pensaria, se fosse apenas uma pessoa comum, de bom senso, que a nação mais rica da Terra se divertiria enormemente. Você pensaria que, com todo o dinheiro que se possui, que se ganha, mesmo trabalhando em uma fábrica, que quando as horas de trabalho terminassem, as pessoas iriam para casa com todo o dinheiro que ganham, o que as torna príncipes em comparação com indianos e chineses, e que voltariam para casa para banquetes fantásticos, orgias maravilhosas e tumultos de prazer durante toda a noite. E isso pareceria simplesmente senso comum para pessoas que não sofressem de uma ética protestante. Mas, de fato, o que acontece é isto: dividimos a vida estritamente em duas categorias: trabalho e lazer. O trabalho, em geral, é algo que você faz para obter dinheiro, e você é pago para fazê-lo porque tanto trabalho é tão deploravelmente entediante que ninguém quer fazê-lo, então pagam outra pessoa para fazer em seu lugar. Assim, enquanto você o faz, você observa o relógio, cumpre suas horas, e então recebe dinheiro por tê-lo feito. Depois, supõe-se que você vá para casa e aproveite e se divirta. Bem, então o que você faz? Você chega em casa e, em vez de se divertir, a principal coisa é assistir à televisão. A televisão é uma reprodução eletrônica da existência, separada de você por uma parede de vidro. Ela não tem cheiro. Se você for muito rico, ela tem cor. Mas você está como em um zoológico, olhando algo além da grade que diz não toque nas exposições. Você não pode tocar. Você não pode misturar-se com isso. Você apenas testemunha de maneira passiva. E enquanto faz isso, você recebe um jantar de TV, que é algo que originalmente era animal e vegetal, que foi congelado para privá-lo de quase todo o sabor. Depois é reaquecido, e você o come não porque gosta de comer, mas porque é bom para você. Isso permite que você continue vivendo, porque foi cuidadosamente estudado para conter exatamente a quantidade correta de calorias, carboidratos e vitaminas. Muitas dessas preparações são servidas com um pequeno rótulo que contém uma fórmula científica indicando todas as coisas boas que elas contêm para você. Não tem gosto absolutamente de nada. E você come isso enquanto assiste ao programa que está passando. Você pode engolir isso com uma bebida levemente alcoólica chamada cerveja. E, enquanto isso, você fica absorvido pelo espetáculo à sua frente, do qual você não participa,
você apenas o testemunha. Ele dura tempo suficiente para que você fique cansado bastante para ir dormir. Isso é o que se supõe ser uma vida de prazer. De modo geral, veja bem, nós realmente não somos materialistas. Nós não amamos a matéria. Nós a odiamos. E somos devotados à causa de convertê-la o mais rápido possível em lixo e gás venenoso. Nós não somos pessoas que amam o tempo, que é uma das medidas da matéria, nem o espaço, que é outra. Queremos ir o mais rápido possível de um lugar a outro para nos livrar do espaço e nos livrar do tempo. Uma das coisas básicas da existência material é, evidentemente, comer comida. E, como eu acabei de indicar, comemos, como no caso do jantar de TV, comida que é boa para nós. Sempre se diz que os franceses comem com gosto, mas os britânicos comem de forma apologética. E herdamos a tradição britânica. Comemos de uma maneira em que comer é algo animal, um pouco vulgar. Você tem que mastigar comida, empurrá-la para o estômago, ela passa pelos intestinos e assim por diante. Isso é bastante degradante. Significa que você é, afinal, um animal, não simplesmente um anjo. Portanto, deve haver uma boa razão para realizar esse ato vulgar. E a boa razão é que é saudável. Assim, quando você come comida, idealmente, tudo deveria ser concentrado em uma pílula, para que você não precisasse desperdiçar tempo valioso com refeições, mas apenas ingerir os ingredientes necessários para o fato bastante vergonhoso de que precisamos existir em corpos físicos, e pronto, livrar-se disso. Portanto, quando você estuda, em geral, a arte da culinária nos Estados Unidos, de costa a costa, ela é bastante pobre. Não é algo feito por amor, mas algo feito por dever. Somos grandes adeptos do que chamarei de comer o cardápio em vez do jantar, porque o jantar em si é preparado às pressas, é simplesmente um trabalho. Todo tipo de pessoa com certo grau de treinamento profissional cozinha não porque gosta de cozinhar, mas porque é um trabalho através do qual se pode ganhar dinheiro, dinheiro que é perfeitamente abstrato e não comestível. Isso é uma falácia. Essa divisão entre trabalho e lazer, de que ser cozinheiro em um restaurante é simplesmente um trabalho que você precisa fazer para ganhar dinheiro e, então, pode sair e se divertir em outra coisa que não cozinhar, é uma ilusão completa. Essa pessoa foi persuadida a gastar uma parte muito substancial de sua vida fazendo algo que odeia, para que possa ganhar os meios de fazer o que realmente é divertido mais tarde. E nisso, na medida em que nossa educação é orientada para treinar pessoas para empregos, reside a falácia colossal. Os únicos trabalhos que valem a pena ser feitos são aqueles que você desfruta profundamente. E é possível desfrutar profundamente de ser, digamos, um cozinheiro em um restaurante, se você for autorizado a sentir deleite nisso e a reverenciar o peixe, a flor, os vegetais, as frutas que lhes são fornecidos para trabalhar. Mas, do jeito que as coisas são entendidas, o que acontece é exatamente o contrário. Agora, a coisa que precisa ser entendida fundamentalmente em todo o processo de educação para a vida é que o dinheiro é uma abstração. Ele não pode, por si só, comprar prazer algum, porque todo prazer envolve habilidade e amor.